Olá, tudo bem? Continuando aqui na nossa análise sobre os artigos do CPC, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre os artigos 117 e 118 para encerrar a discussão a respeito do tema do litisconsórcio. Antes disso, quero te convidar mais uma vez a conhecer a plataforma JuroAdocs com os meus comentários ao CPC. O link está aqui embaixo. Além dos meus comentários, você vai encontrar notas de doutrina, uma seleção de julgados, de enunciados de súmula, de teses, de recursos repetitivos, IRDRs, IACs, enfim, tudo o que você precisa saber sobre processo civil você vai encontrar lá na plataforma JuroAdocs. E eu quero te convidar também a conhecer os meus comentários ao CPC em formato de livro físico, que você encontra disponível para compra lá no site da editora Juruá. Os dois links você encontra aqui na descrição desse vídeo e eu te convido a conhecer, porque adquirindo essa obra, assinando a plataforma JuroAdocs, são maneiras de você contribuir para que esse canal siga sempre trazendo conteúdo a respeito do CPC e do processo civil em geral, ok? Pois bem, vamos falar sobre os artigos 117 e 118 que vão estabelecer para nós o regime jurídico das várias espécies de litisconsórcio. Então a gente já viu, né, o que é um litisconsórcio facultativo, o que é um litisconsórcio necessário, o que é um litisconsórcio simples e o que é um litisconsórcio unitário. Já sabemos essa classificação e agora a gente precisa compreender aqui como que se dão as consequências jurídicas, né? Qual é o regime jurídico de cada uma dessas espécies. O artigo 117 vai dizer o seguinte: os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos. Essa é a regra geral, tá? Essa primeira parte do caput do artigo 117 estabelece uma regra geral que diz respeito ao chamado litisconsórcio simples, que é aquele, como você bem sabe, em que não há a necessidade de uma decisão uniforme para todas as pessoas que compõem o mesmo polo processual. Então, nessas hipóteses aqui, se eu estou diante de um litisconsórcio simples, os atos praticados por um dos litisconsortes não vão prejudicar o outro, mas também não vão beneficiar. Tá? Essa é a regra geral aqui que diz respeito ao litisconsórcio simples. E aí nós temos uma outra regra, né, excepcionando essa regra geral, que diz respeito ao litisconsórcio unitário. Lembrando, o litisconsórcio unitário é aquele em que eu tenho a necessidade de uma resposta uniforme para todos os litisconsortes. Vai dizer o artigo 117. Exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Então, para o litisconsórcio unitário, os atos e omissões prejudiciais não atingem os litisconsortes, mas os atos benéficos vão trazer benefícios aos outros litisconsortes. Por exemplo, o juiz profere sentença e condena os litisconsortes todos, né? E aqui nós temos um litisconsórcio unitário. Apenas um deles recorre. Esse recurso vai aproveitar os demais? Vai aproveitar os demais, porque ele beneficia os demais. Agora, esse recurso não vai prejudicar os demais, né? Justamente porque os outros que não recorreram não podem sofrer consequências danosas decorrentes do ato de recorrer. Então imaginemos, um deles recorre e o tribunal mantém a condenação e eleva o valor da sucumbência, dos honorários advocatícios sucumbenciais. Quem vai pagar esse valor a maior dos honorários sucumbenciais? Apenas aquele litisconsorte que recorreu, porque aí nós temos um prejuízo aos demais e esse prejuízo não vai alcançar os demais. Agora, se ele tivesse vencido o recurso, né, quer dizer, se o recurso tivesse reformado ou anulado a decisão anteriormente proferida, aí sim esse efeito iria beneficiar os demais, mas não pode
prejudicar, ok? Essa é a regra geral do artigo 117. E aqui tem mais um ponto importante. Quando se trata de provas produzidas por um litigante, por um litisconsorte, podem aproveitar aos demais litisconsortes. Uma testemunha que um dos litisconsortes arrolou, falou, comprovou um determinado fato e esse fato é muito bom para todos os litisconsortes, seja num litisconsórcio simples, seja num litisconsórcio unitário. Eu vou poder aproveitar a prova produzida pelo outro litisconsorte? Vai. Isso porque, muito embora a prova possa ser produzida por esta ou por aquela parte, uma vez que ela seja produzida, ela deixa de pertencer à parte e passa a ser coisa pública, ela passa a pertencer ao processo. E pertencendo ao processo, ela pertence a todos os litigantes e todos poderão dela se beneficiar. Só tem uma ressalva importante com relação às provas, que diz respeito à confissão. Confissão, a gente sabe, né, é um tipo de prova, é um meio de prova que quando uma parte admite a verdade dos fatos alegados pela parte contrária. Isso é confissão. E o artigo 391 faz uma ressalva para dizer que quando um litisconsorte confessa, a sua confissão não prejudicará os demais litisconsortes. Então, isso é justamente para resguardar os demais litisconsortes. Se um deles confessou porque quis ou porque confessou sem querer, essa prova não poderá prejudicar os demais litisconsortes, porque há aqui uma ressalva expressa estabelecida no artigo 391. Com relação também a esses efeitos, o que prejudica e o que não prejudica num litisconsórcio, o artigo 1005 do CPC, quando trata do recurso no litisconsórcio unitário, vai expressamente estabelecer a regra de que o recurso de um litisconsorte aproveita aos demais, Quer dizer, esse recurso, se reverter em benefício de um litisconsorte, vai beneficiar todos os outros litisconsortes num litisconsórcio unitário, ok? Por quê? Porque ali eu tenho uma obrigatoriedade de uma decisão uniforme para todos. O mesmo não acontece com relação a um litisconsórcio simples, em que eu tenho decisões ou comandos decisionais diferentes para cada um dos litisconsórcios. E por fim, o artigo 118 vai dizer que cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos. Duas regras aqui, primeira regra é que cada um tem o direito de movimentar o processo. Então eu tenho 4 autores. 2 autores não estão praticando os atos processuais de movimentação processual, não estão mais interessados em que o processo vá adiante. Os outros 2 autores têm todo o direito de fazer o processo ir adiante e praticar os atos processuais para que a marcha processual vá adiante, ok? Essa é a primeira regra do artigo 118. A segunda regra tem a ver com o direito ao contraditório. Todos os litisconsortes devem ser intimados dos respectivos atos. Isso para dizer o seguinte: eu não posso intimar apenas um dos litisconsortes e pressupor que a partir da intimação dele todos os demais saberão o que está acontecendo no processo. Não. A garantia do contraditório, como a gente já viu, é uma garantia que implica em um direito de ser informado sobre tudo o que acontece no processo, para que a partir dessa informação a parte possa se manifestar e influenciar na decisão do juiz. Então, isso significa que todas as partes, cada uma delas, ainda que haja litisconsórcio, tem um direito, e esse direito decorre de uma garantia fundamental prevista na Constituição, que é o contraditório, de ser intimado ou de serem intimados a respeito de tudo que acontece no processo em cada uma das fases processuais. Ok? Essas são, então, as disposições do artigo 117
e 118, e com isso a gente encerra esse título do litisconsórcio e nos próximos vídeos a gente começa a tratar sobre as espécies de intervenção de terceiros, ok? Nos vemos, até mais!